Fala pessoas, dia 5/7, quarta-feira, e vamos às notícias, porque parece que o Lula, nessa sua aceleração, não tem aí, vamos dizer, um caminho totalmente livre. Pelo menos tem um que tá batendo de frente. O Uruguai expõe divergências com o Mercosul e não assina comunicado conjunto do bloco, tá? O Uruguai divergiu dos demais países do Mercosul ao não assinar pela quarta vez seguida o comunicado conjunto de titulares do bloco. A reunião da cúpula ocorreu nesta terça-feira, 4 de julho, em Puerto Iguazú, na Argentina, sem o presidente uruguaio, Luiz Alberto Lacalle Pou. O documento foi assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do Brasil, Alberto Fernandes, da Argentina, e Mara Abdo Benítez, do Paraguai. E o Uruguai, pelo visto, está batendo de frente. O presidente do Uruguai cita a reunião com Lula em nova crítica ao regime venezuelano, citando na frente do Lula mesmo, falando, né, que não concorda. Falou da Maria Corina, que foi inelegível, aí, deixaram 15 anos inelegível, né? E o Lula também fez, né, um comentário, falou que não sabe dos pormenores dela. Não temos alternativa que não seja a união, afirma Lula na Argentina. Ele quer a união justamente para ajudar aí os países que são parceiros do comunismo, né? Declarações de Lula sobre Venezuela arranham a imagem do Brasil, apontam especialistas. Arranhar é pouco, né? Faz um rombo. Aliados orientam Lula a não falar de Venezuela. E petista deve manter posição. Qual posição? De não falar? Porque ele está falando bastante. Em uma semana, Lula cita Fidel, Maduro, Chávez e Ortega em discursos e entrevistas. Entre 29/6 e 4/7, o presidente citou ditadores latino-americanos em diferentes ocasiões, incluindo em eventos oficiais, o tempo todo, porque é o que ele sempre falou que ia defender. Lula diz desconhecer pormenores sobre a opositora de Maduro impedida de disputar eleições. Como eu disse aqui, ele não... Quem é? Não conheço, né? Imagina, você é um cara que está sempre alinhado ali com o Maduro, conversou com o Maduro, mas não sabe, nem sabe quem é, o que está acontecendo, né? É tudo narrativa. É inacreditável, né, a facilidade que um presidente Lula consegue falar as coisas mais absurdas e nada praticamente acontece, né? Porque a Globo não vai falar nada, não vai fazer nenhum ataque, a gente vai falar sobre isso, e ele vai falando isso e vai enfrentando todo mundo e vai se mostrando vermelho de verdade. Uma coisa que eu já sabia que acontecia. Infelizmente, os globalistas que hoje têm o controle do mundo praticamente, eles amam o comunismo. Então eles deixam passar isso aí, o que é bastante complicado. Precisamos purificar essa gente, diz Lula ao criticar Bolsonaro e ódio estabelecido no país, né? Falou que mentia 11 vezes por dia, falou várias coisas e só fala do Bolsonaro. Quando você entra aí no Metrópolis para ver os comentários, só as pessoas falando assim, mas não para de falar do Bolsonaro, né? Porque já tá pegando mal. Eles precisam, né, evitar que volte, eles precisam aí falar que os absurdos que aconteceu, né, no Brasil, depois de tantos 13 anos do PT, os problemas que existem no Brasil, foi por causa do Bolsonaro, que nem conseguiu se reeleger, o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Estranho, né? Lula libera lote recorde de emendas com 2,1 bilhões em um único dia. Avisamos, a gente avisou, falou que olha, senão o PT voltou e tá fazendo desgraças. O presidente Lula liberou um lote de 2,1 bilhões em emendas parlamentares e bateu um novo recorde em meio a negociações com o Congresso para aprovar projetos da área econômica. A autorização de repasses ocorreu nesta terça-feira e se concentrou em recursos do Ministério da Saúde, que via sendo bastante criticado pelo Centrão pela demora na destinação do dinheiro das emendas. E é isso, o Bolsonaro quer o cara ruim, né? Mas você vê o quão aí o dinheiro flui agora. Por isso que muita gente se perguntava como o Bolsonaro consegue uma arrecadação positiva. É só você fechar a torneira, né? O Lula abriu, não é nem torneira, né? Completamente assim, mangueiras para todos os lados, guichando dinheiro para os políticos. Kim Kataguiri vence votação do MBL, é pré-candidato à prefeitura de São Paulo. E aí, Kim Kataguiri, imagina ele contra o Boulos, né? Já é complicada a situação de São Paulo. Aí eles fazem isso. Claro que não tem chance, mas, pô, Tarcísio de Freitas vai apoiar a reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo, dizem aliados, né? Porque é o cara que tem a chance, né? É o Ricardo Nunes, se é que consegue. Não, tem muita gente falando, não vai, tem que ter outra pessoa com um nome mais forte. Tem gente até falando de Weintraub. Aí que piorou. Mas o que eu digo, cidade de São Paulo tá complicada, tá? Porque a situação de São Paulo, a cidade, nunca esteve tão ruim.
E depois dessas eleições pode ser que fique completamente insustentável ou intancável. PF faz operação contra crimes eleitorais. Coach Pablo Marçal é um dos alvos. Esse aqui que ficou muito próximo do Bolsonaro nos últimos tempos. A Polícia Federal de São Paulo realiza nesta quarta-feira a Operação Ciclo Fechado, que apura suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e lavagem de dinheiro nas eleições de 2022. Um dos alvos é o coach e influenciador Pablo Marçal, que foi candidato à presidência da República pelo PROS. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas sedes das empresas supostamente envolvidas, nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ele, com certeza, aí vai ter problemas, porque ele vem se posicionando muito firme, porque, com certeza, no finalzinho aí da corrida, das eleições de 2022, ele percebeu que existia um capital político muito grande, né, do conservadorismo, se ele se aproximasse um pouco aí da postura bolsonarista de ser. Então ele está investindo nisso. Só que para ele, infelizmente, temos aí uma grande máquina para enfrentar e com certeza ele será perseguido, assim como todos os outros que, vamos dizer assim, têm a audácia de desafiar o sistema. Estamos voltando a um modelo de Brasil autoritário, diz Eduardo Paes sobre reforma tributária. Mas o Eduardo Paes não fez o L. Né? O que está acontecendo? Mas enfim, reforma tributária pode encarecer cesta básica. Veja a lista de produtos, nem sei como está correndo lá, mas vamos ver a lista aí. Por exemplo, alimentação: carne bovina, carne de frango, carne suína, peixe e ovos, farinha de trigo, de mandioca, de milho, massas alimentícias e pão francês, leite UHT, leite em pó, iogurte, leite fermentado, queijo, soros de leite, manteiga, frutas, verduras e legumes, arroz, feijão e trigo, café, açúcar, óleo de soja, óleo vegetal e margarina. Mas tem a questão da higiene também, né? Sabonete, papel higiênico, creme dental, produtos de higiene bucal, fralda descartável e absorvente higiênico, limpeza, detergente, sabão em pó e água sanitária, ou praticamente tudo que você usa na sua casa, né, para limpar ou se alimentar. E como diz aqui o Diogo, bem que Lula disse que não ia esquecer dos pobres. Exatamente. Esse é o legal do comunismo. Ele não esquece ninguém na hora de ferrar as pessoas. Então, a gente fica triste porque não fez o L e tá se ferrando junto? Fica, né? Porém, todos nos ferramos juntos. É algo bem assim, é uma união. Né? Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem pouco esquerdista lá, não, né? Tem pouquinho, né? Então coloca mais um. Sai um mais ou menos, coloca outro ainda mais alinhado com a esquerda. Ou seja, acabou. O Brasil tá complicadíssimo. Sei lá qual é a solução, né? Vamos ver se existe aí dentro deles lá algum tipo de bate-cabeça, né? Que vão aí começar a se estranhar. Porque se continuar uníssono, esse caminho é o caminho do controle absoluto da esquerda. Lula se reúne com filhas de Silvio Santos nesta quarta. Né? O Lula, Silvio Santos, sempre tiveram aí uma certa amizade. Não é amizade porque é a empresa, né? A televisão, ela precisa conversar com o governo. Então o Silvio Santos já no passado já teve várias conversas em questão de banco do Silvio Santos, né? Então, mais uma vez chega lá, né? O governo vai conversar com uma rede de TV, vai fazer com certeza aí, como eles têm poder agora, algumas exigências e eles vão ter que atender praticamente, né? O SBT que ficou mais ou menos. Muita gente falou, nossa, o SBT tá mais pro lado da direita. Sempre teve um pouco, mas nunca 100%. Sempre deixou aí personalidades lá dentro, né, que atacavam bastante a direita. Só acho que a Sherazade que realmente acabou apelando demais, né? Silêncio de figuras como Moro e Castro após condenação expõe racha no entorno de Bolsonaro. Racha que já aconteceu há muito tempo. O que aconteceu é que no finalzinho aí, né, das eleições de 2022, teve uma união. Você vê que até que nos debates o Moro apareceu até falando mais sério, mais firme, falando até diferente, sabendo que teria problemas. Mas a união nunca existiu. Engraçado que isso aqui é a Globo. A Globo fala disso aqui, mas como diz a Cibele, esperando vocês postarem sobre as falas de Lula no Foro de São Paulo, onde ele diz que se orgulha de ser comunista, que sempre lutou contra a família, costumes e patriotismo. Isso não vai aparecer. Né? Isso não vai aparecer porque existe grande interesse da Globo. Então, por enquanto, tem aí Folha, tem Estadão, olha só o que a gente depende. Até mesmo a Metrópole está fazendo aí um trabalho decente para mostrar, né, a realidade do Lula. Porque eles sabem, e é uma coisa que eu falei há muito tempo. Tem gente que chega aqui no meu canal, porque teve um youtuber que falou há 2 meses atrás, ou fala há 2 anos, né, que vai existir um momento, né, se existir aí a volta do PT, esses caras vão se arrepender. Eu falei. Justiça Militar Estadual pode decretar a perda de posto e graduação de militares por qualquer crime, decide STF. O relator do caso, Alexandre Moraes, ressaltou a hierarquia e a disciplina como elementos indispensáveis para a caserna. E eu fico me perguntando se isso não é alguma forma de conseguir aí
expulsar aqueles militares que não estão alinhados com a esquerda. É impressão minha? Não sei. PSDB, hoje não é confiável nem para a oposição, não é nada, diz Aloysio Nunes. E será que não? Estão desmanchando a tesoura? A tesoura é muito interessante, né? A teoria, ela fecha para cortar, mas quando ela abre, pode ser que ela arrebente e fique com um só lado, que na verdade vira uma faca. Quando vira uma faca, pode assassinar o Brasil. Vamos ficar de olho. Acusado de racismo, hino do Rio Grande do Sul gera disputa em Assembleia e a gente fica vendo isso, né? Deputados estaduais do Movimento Negro Gaúcho pedem a mudança de um trecho do hino do Rio Grande do Sul em que diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E eu me pergunto como assim, né? Comentam, desde quando escravidão pressupõe cor ou etnia, estão indo longe demais. Eu não sei, né? Até a questão do português está sendo alterado por essas questões de coisas que eu nunca imaginei que viria. Daqui a pouco não vai existir, por exemplo, Dark Forces, né? Vão mudar até o Guerra nas Estrelas, o Star Wars, porque não pode mais Dark, né? Vão mudar tudo, né? Olha só que interessante esse caso, bem interessante. Brasileiro conta por que decidiu largar tudo e ir ao fronte da guerra na Ucrânia e postou um vídeo lá, ele sniper na Ucrânia. Vamos ler aqui. Em entrevista ao Metrópolis, Maxwell Vukapanavo, 32 anos, revela que, antes da guerra, foi policial militar em São Paulo por 10 anos. Estava de malas prontas para a Califórnia quando ouvi meu chamado, então embarquei para a Ucrânia para lutar por democracia, liberdade e libertar o oprimido. Cheguei à Polônia e fui recrutado em uma cidade polonesa na fronteira, relatou. E eu vi isso e falei, pô, por que o cara vai sair do Brasil, né, para ir lá para a Ucrânia com uma morte quase certa? Porque por mais que ele seja bom, seja sniper, é Rússia. E a Rússia é grande, né? Soldado da PM mata irmão a tiros e se entrega à polícia. Eu vejo essa notícia aqui, leio o nome. O soldado da Polícia Militar Maxwell Gomes Ribeiro, de 27 anos. Maxwell, mas aqui é Maxwell Vuka. Será que é o mesmo cara, né? De 27 anos matou o próprio irmão a tiros na casa da família em Campinas, no interior de São Paulo. Hudson Ribeiro, de 41 anos, teria sido morto após uma discussão. O policial se entregou à polícia após cometer o crime. E aqui, Cidade Alerta, 2019. Será que foi por isso que ele foi para a Ucrânia? Né? Você vê como é Brasil? Complicado, né? Então o cara saiu do Brasil, foi para a Ucrânia, né, com uma missão quase suicida, porque já teve problemas aqui no Brasil. Enfim, ministra tentou, mas não será feriado nacional em dias de jogos do Brasil na Copa Feminina. Pelo amor de Deus, né? No último fim de semana, ao lado do presidente Lula, a ministra dos Esportes propôs ponto facultativo, assim como é feito no masculino. E eu vou dar uma opinião um pouco impopular, mas eu acho que feriado demais no Brasil afeta a economia. Afeta todo o funcionamento do Brasil. Tá? Eu sempre tive assim, essa opinião que a pessoa, não, mas por que eu não posso ter mais um feriado, mais um descanso? Entendo que o Brasil é difícil trabalhar, é difícil as coisas no Brasil, é acúmulo de função, é estranho. Mas futebol feminino também, né? Ainda mais futebol feminino, né? Que o pessoal não gosta muito. É difícil falar isso, as pessoas não. Mas só veio o Ibope, né? Mas enfim, não passou. Putin e Xi Jinping participam de cúpula de bloco chinês, cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, tem o objetivo de equilibrar a influência ocidental na Ásia Central e cada vez mais juntos. Putin e Xi Jinping, já falamos, e os Estados Unidos fica brincando com a situação, né? A esquerda que está no poder está desmanchando, tá? Inclusive até a Dilma tá batendo. Dilma acusa os Estados Unidos de usar dólar como arma geopolítica. A presidente do Banco do BRICS, né, seria a presidenta, né, afirmou que o país norte-americano adotou política de contenção para impedir a ascensão de novas potências econômicas. E ela está atacando os Estados Unidos como o senhor Lula também fez. Todos estão fazendo porque estão bastante vermelhinhos. Eu quero ver a cara do Biden, né? Falando em cara do Biden, tribunal proíbe Casa Branca de alertar Big Tech sobre fake news. Processo movido por procuradores republicanos alega que a administração Biden censurou críticos durante a pandemia de C-19. E aí, o que acontecia, né? Tá mudando algumas coisas nos Estados Unidos, muito interessante, tá? Muito interessante, porque pode ser que exista aí uma mudança de tudo. A gente tá próximo, tá? Então, próximo a 2024, é interessante que as coisas comecem a desandar lá para os democratas que estão lá. Falta pouco tempo. Eu espero que aconteça alguma coisa. E do nada vai aparecendo coisas absurdas, como o pó branco encontrado na Casa Branca identificado como cocaína. Será que é do caçador? Você sabe quem é o caçador? Será que é dele? Não sabemos. Eu sei que está desmoronando e eu espero que desmorone, né? E tem os Estados Unidos que saiba se posicionar. Não que faça guerra, mas que pelo menos, como fazia o Trump, dava uma amenizada na situação, né? Ou se protegia, ou fazia algum tipo de desdobramento, né? Mas pelo menos
enfrente um establishment, né? Um DS que tem lá nos Estados Unidos que está completamente absurdo, tá? Holanda proíbe telefones celulares e outros eletrônicos das salas de aula a partir do próximo ano. O governo holandês busca limitar distrações do ambiente escolar e permitir o uso de aparelhos somente quando necessário, né? Não é na Holanda que tem liberado a maconha? Não sei. Mas é uma coisa que eu sempre me perguntei, porque eu sou velho. Na minha época, quando o celular começou a ficar um pouco mais popular, eu estava na faculdade, já estava saindo, não tinha WhatsApp, não tinha o YouTube direito. E hoje eu fico imaginando salas de aula tocando funk, aquela molecada, os professores sem nenhum tipo de voz, né? Enfim, eu não sei como é hoje. Mas olha só, como influenciadores estão ganhando dinheiro para ficar lendo em silêncio diante de uma câmera. E tem gente que fala que eu lendo notícias aqui é algo ruim. Mas isso aqui, na verdade, é uma limitação muito grande, porque eu não leio só as notícias, mas faço todo um fluxo, né? Numa sequência certa, tem os pormenores, tem detalhes, tem todo um contexto, o vídeo inteiro tem quase uma história sendo contada. E vai mostrando um monte de coisas. Os comentários que são o que realmente faz o vídeo diferenciado. Mas é isso que aparece na internet, que eu até pretendo fazer um vídeo em outro canal falando dos absurdos que aparecem e tem pessoas fazendo a vida com completas inutilidades. Eu não sei qual é o futuro do mundo, mas o que tem de porcaria por aí não é brincadeira. No Brasil, então, nem se fala. Tem que ser porcaria para fazer sucesso. Se você fazer um trabalho sério, raramente você consegue alguma coisa. Tá, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Temos o Pix, caso você queira ajudar, porque o canal não é monetizado. Eu tiro as propagandas, se quiser tem o link da Amazon. Clique, navegue, compre e ajude o canal. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Muito obrigado e até mais.